Bom dia, querido irmão, querida irmã, nesta quinta-feira. Vamos começar bem o nosso dia ouvindo a palavra de Deus. Evangelho de hoje de Mateus, capítulo 22, versículo do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus voltou-lhes a falar em parábolas. E disse: O reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas eles não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados já foram degolados, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e o restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e mandando as tropas destruírem aqueles homicidas e incendiar-lhes as cidades. Em seguida, disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidais para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelo meio do caminho, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei ali entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial. Ele disse: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, Jesus nos traz para a meditação a parábola do banquete nupcial, aonde aqui nós podemos com certeza afirmar que este banquete nupcial é o reino dos céus, aonde muitos são os convidados, muitos são os chamados para entrar neste reino, mas poucos são os escolhidos. Poucos são os que aceitam o convite de Jesus. Poucos são os que aceitam o convite do Pai para entrar no reino. Aonde aqui podemos ver que este reino, que este convite se estende a todas as pessoas, sem distinção. Mas aqui também podemos ter bem claramente como Deus respeita a nossa escolha, como Ele respeita que nós escolhamos se nós queremos ou não entrar e fazer parte deste reino. Ele deixa que nós escolhamos, Ele faz o convite é para todos, mas nem todos aceitam o convite. E também tem um outro lado, muitos que aceitam o convite, mas não são dignos para entrar nesse reino, assim como esse homem que não estava vestido com as vestes nupciais. Muitos são os que aceitam o convite de Jesus e não condizem com a sua vida, com aquilo que o reino dos céus espera, com aquilo que Jesus espera. Não conseguem cumprir os mandamentos, não conseguem viver a verdade na sua vida, a verdade do Evangelho, e aonde são lançados fora. Esses são os mornos, aqueles que aceitam o caminho de Jesus, aceitam Jesus, mas não conseguem continuar e não conseguem viver uma verdade na sua vida. Mas tem aqueles que aceitam o convite e procuram dia após dia se esforçar para buscar merecer esse reino dos céus. Que sejamos nós esses, que um dia possamos, pela essa misericórdia de Jesus, que essa semana vem tanto nos falar sobre o reino dos céus, que possamos nós ser herdeiros, ser desde aqui agora merecedores deste reino dos céus. Desejo a você um bom dia na graça e na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.